Há momentos na vida em que o chão desaparece sob nossos pés, e tudo o que parecia certo se despedaça em silêncio. Quando o ar falta e o coração é esmagado por um peso insuportável, quando você grita para o vazio sem saber se alguém escuta, é aí que você se sente realmente quebrado. Não apenas cansado, não apenas triste, mas despedaçado, esquecido, perdido. Se esse é o lugar onde você está agora, eu preciso que você ouça isso com toda a atenção do seu coração. Deus não rejeita o homem quebrado. Ele o escolhe, porque o homem que Deus quer usar, antes de qualquer coisa, precisa ser quebrado. Essa quebra não é um castigo, não é uma punição que caiu sobre você por acaso. É um ato de amor divino, uma preparação sagrada. Deus não trabalha com a superficialidade, não constrói grandes obras em solo frágil e sem raízes. Ele usa a dor, o sofrimento, o desespero para moldar, para esculpir, para preparar. Assim como o oleiro trabalha com o barro cru, ele pressiona, amassa, quebra para criar algo que nenhuma tempestade poderá destruir. Enquanto o mundo nos ensina a evitar o sofrimento, a fugir da dor e a entorpecer o coração com distrações, Deus opera na contramão. Ele não desperdiça nem um pedaço do que você vive, não importa o quão escuro ou pesado seja. O fogo da aflição não é um lugar de conforto, mas é nele que a alma se fortalece, que o caráter se refina, que o verdadeiro propósito nasce. Pense nos grandes exemplos da história sagrada. Joseph, jogado em um poço, traído, vendido, acusado injustamente e preso antes de se tornar um líder capaz de salvar uma nação. Moisés, criado no luxo, mas quebrado no deserto por 40 anos, onde aprendeu a humildade e a dependência total de Deus. Davi, ungido ainda menino, fugindo da morte, vivendo no silêncio e na solidão, preparando-se para governar com justiça e compaixão. E claro, Jesus, o Filho de Deus, que suportou a rejeição, as feridas e a cruz antes da ressurreição gloriosa. Esses homens foram quebrados não para serem descartados, mas para serem elevados. Para carregar um propósito maior, eles precisaram passar pelo fogo, pelo silêncio, pela espera dolorosa. Deus não usa os orgulhosos, ele exalta os humildes, os que reconhecem sua fragilidade e se entregam em total dependência. Se você quer verdadeiramente ser usado para algo eterno, precisa entender, o caminho passa pela quebra. Talvez agora você esteja exatamente aí, no meio do silêncio que assusta, da dor que corrói, das orações que parecem bater no teto e não retornar. Talvez você se sinta invisível, esquecido, incapaz. Mas saiba que Deus está no controle, está com você, segurando cada pedaço quebrado, escrevendo cada lágrima na história do seu destino. Ele está retirando de você tudo o que não pode permanecer, para que algo eterno e verdadeiro tome seu lugar. Não amaldiçoe esse processo. Não odeie a dor, a espera, a solidão. Esses são os terrenos onde a fé verdadeira brota, onde as raízes se aprofundam no solo escuro da experiência. O que parece ruína é, na verdade, a semente do seu renascimento. Deus não quer seu desempenho perfeito, Ele quer sua obediência sincera. Não chama os prontos, mas qualifica os dispostos. E para ser qualificado, você precisa deixar que Ele quebre seu orgulho, sua autossuficiência, suas falsas seguranças. Se dentro de você há um chamado, uma inquietação que não te deixa descansar, saiba que você não está sozinho. Você está trilhando o mesmo caminho que os maiores exemplos de fé já percorreram. A diferença é que você está sendo preparado para algo que só pode nascer da profundidade do seu quebrantamento. Abrace essa quebra. Não fuja dela. Ela não é o fim da sua história, é o começo de uma jornada que vai transformar sua vida e a vida de todos ao seu redor. Quando Deus terminar o seu trabalho, você não será apenas forte, será invencível, não porque não sente dor, mas porque aprendeu a caminhar com Deus mesmo no sofrimento. Essa é a verdade que poucos entendem. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua rendição. Não quer sua perfeição, quer seu coração aberto. A quebra que você teme é a forja onde seu destino está sendo escrito. Permita-se ser moldado, permita-se ser quebrado, porque é na quebra que Deus revela a glória que existe em você. Você está vivendo um momento sagrado, uma estação onde o visível se desfaz para que o invisível possa florescer. Segure firme, mesmo que por um fio. Grite,
mesmo que seja um sussurro. Confie, mesmo quando tudo parecer sem sentido, porque após o quebrar vem a bênção, após a dor vem o poder, após a cruz vem a coroa. Quando Deus colocar a mão sobre a sua vida e disser agora, vai, você não caminhará com suas próprias forças, mas com as dele. Não falará suas próprias palavras, mas com o fogo da sua palavra. Você não viverá para aplausos, mas para a eternidade. Deixe a quebra fazer o seu trabalho. Quebre seu ego, silencie seu orgulho, amoleça seu coração. Deixe que ele esvazie você do medo, da dúvida, do desejo de ser visto. Quanto mais invisível você for para o mundo, mais visível será para o céu. E quando você se levantar, porque você vai se levantar, carregará o aroma da quebrantamento, um perfume santo que atrairá os perdidos, os feridos, os buscadores. Você será um sinal vivo de que Deus ainda restaura, ainda cura, ainda usa os quebrantados. Não apresse esse processo. Não procure atalhos na dor. Há uma santidade no sofrimento quando Deus está no meio dele. Há uma beleza nas cinzas quando o fogo é divino. E há uma glória na rendição que vai além do que seus olhos podem ver. Esta não é a sua derrota. É o começo. Um novo capítulo escrito com lágrimas e fé. Deus não terminou com você. Ele está apenas começando. Deixe que ele te quebre, te use e mostre ao mundo o que o céu pode fazer com uma vida totalmente entregue. Você já sentiu, lá no fundo, aquele desejo ardente, que parece consumir tudo dentro de você? Não é apenas uma vontade passageira, mas uma chama intensa que queima silenciosamente, insistente, queima mesmo quando tudo ao redor parece frio e deserto. Esse desejo é o que Napoleon Hill chamaria de ponto de partida de toda grande conquista. O motor invisível que impulsiona o ser humano para além do comum, para além do medo, para o extraordinário. Mas aqui está a verdade, que poucos ousam enfrentar. Esse desejo não nasce do conforto, nem das certezas fáceis. Ele nasce na luta, no conflito interno, na dor que te rasga por dentro e te força a buscar algo mais. O desejo verdadeiro surge quando você está no limite, quando as velhas histórias não te sustentam mais, quando o vazio se torna tão grande que a única saída é a transformação profunda. É nesse momento que o fogo interno acende, e a simples ideia de desistir se torna intolerável. Napoleon Hill ensina que desejar é mais do que querer algo com vontade. É acreditar com tal intensidade que o desejo se torna uma força magnética, capaz de mover montanhas invisíveis e abrir portas que ninguém mais vê. É o desejo que atrai as oportunidades, que faz a mente conspirar para o sucesso, que transforma pensamentos em ações e ações em resultados. Porém, desejar não é um ato passivo, é uma decisão consciente. Um pacto com você mesmo para não aceitar nada menos do que a realização daquilo que arde no seu coração. Mas atenção, esse desejo não é para qualquer um. Ele não aceita distrações, não se contenta com meios termos ou seguranças falsas. Ele exige coragem para encarar o próprio medo, para atravessar o deserto emocional, para ficar frente a frente com a dúvida e dizer, eu vou mesmo que tudo dentro de mim grite para parar. É essa força que te diferencia, que separa os que realmente caminham rumo ao seu propósito dos que apenas sonham de longe. E o mais profundo desse ensinamento é que o desejo só se torna poder quando você o alimenta com fé, com uma crença inabalável na sua capacidade de vencer, mesmo quando as evidências parecem dizer o contrário. Hill nos lembra que a mente humana é um terreno fértil. O que você planta nela cresce. Se você semear dúvidas, colherá medo. Se plantar fé, colherá coragem. A chave está em cultivar o desejo com disciplina diária, com pensamentos positivos, com visualizações vívidas da vida que você quer criar. A repetição desse exercício mental não é trivial, é essencial. É a prática que vai fazer o desejo sair do campo das ideias e entrar no reino da realidade. É como um músculo que precisa ser trabalhado todos os dias para ganhar força. E quanto mais você fortalece esse músculo da crença, mais fácil será se levantar diante das quedas, mais clara será a sua visão diante das incertezas, mais firme será o seu passo mesmo quando o caminho parecer escuro. Você pode estar pensando, mas e se eu falhar? E se esse desejo não se realizar? Essa dúvida é humana, e até necessária para nos manter atentos, mas não pode ser uma âncora que te prende ao fundo do poço.
O que Hill nos inspira a fazer é justamente o oposto: transformar essa dúvida em combustível, em motivação para persistir, para aprender, para crescer. É nessa transformação que o desejo se torna mais do que uma simples vontade. Ele se torna um compromisso de vida, uma promessa sagrada que você faz a si mesmo. E aqui vai um convite sutil, quase um sussurro: se você sente que esse desejo arde em você, que ele não pode ser ignorado, que ele merece ser alimentado e vivido com toda a intensidade que tem, considere dar um passo agora que pode transformar seu percurso. Inscreva-se para acompanhar essa jornada, para receber mais insights que vão fortalecer esse fogo interno, para se conectar com quem entende que o desejo verdadeiro é o começo de tudo que vale a pena. Lembre-se, nenhum homem que alcançou a grandeza chegou lá por sorte. Chegaram porque desejaram com todas as forças, porque acreditaram quando ninguém mais acreditava, porque se recusaram a aceitar o fracasso como destino. E você também pode ser um desses homens. O desejo é a faísca, mas é a fé aliada à ação que transforma essa faísca em fogo que ilumina todo o caminho. Então, mesmo que hoje tudo pareça difícil, mesmo que as dúvidas gritem mais alto, segure firme essa chama. Ela é o sinal de que você está vivo, de que há um propósito esperando para se revelar. E quando você abraçar esse desejo com coragem e determinação, nada poderá impedir a sua caminhada. Permita-se sentir essa chama crescer. Permita-se sonhar e agir com a certeza de que você está sendo preparado para algo maior do que jamais imaginou. E se quiser caminhar lado a lado nessa jornada, inscreva-se, porque o próximo passo pode ser o começo da sua transformação. A crença. Essa palavra pode parecer simples, mas carrega um poder invisível que molda o destino de cada ser humano. A crença é a ponte entre o desejo e a realização, o cimento que mantém firme a construção dos nossos sonhos, mesmo quando o vento da dúvida tenta derrubá-la. Napoleon Hill não apenas apontou o desejo como o início da jornada, mas ressaltou que a crença é o motor silencioso que sustenta cada passo rumo à concretização. Mas o que é essa tal crença? Não se trata de uma esperança vaga ou de um otimismo superficial. Crença verdadeira é aquela que nasce da convicção profunda, de uma certeza que ultrapassa as evidências momentâneas. É a voz interna que, mesmo quando o mundo inteiro diz não, sussurra com firmeza: isso é possível. Eu posso. Essa crença não é fruto de magia ou sorte, é fruto da decisão consciente de aceitar que você é capaz e merece aquilo que deseja. Para muitos, acreditar parece uma tarefa simples, quase automática. Mas a verdade é que a crença se constrói e se fortalece como um músculo que precisa ser exercitado. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes a voz da insegurança ecoou tão alto que parecia apagar a sua própria voz interior? Essa luta contra o ceticismo interno é o campo de batalha onde a crença nasce e se fortalece. E o mais curioso é que a crença não nasce do nada, ela precisa ser cultivada diariamente. Hill nos ensina que o subconsciente não distingue o real do imaginado. Quando você repete para si mesmo que é capaz, que merece, que vai vencer, você está plantando uma semente poderosa. A mente começa a trabalhar para encontrar soluções, para abrir caminhos, para tornar aquela crença realidade. Por outro lado, se você alimentar dúvidas, medos e inseguranças, estará cultivando uma terra árida, onde nada de bom pode crescer. Imagine por um momento que sua mente é um jardim. O que você está plantando? Quais sementes você está regando diariamente? Porque a crença é exatamente isso, uma escolha de quais pensamentos e sentimentos serão alimentados em seu jardim interior. E assim como um jardineiro que cuida com paciência, você deve proteger sua crença das ervas daninhas da negatividade e do desânimo que tentam invadir sua mente. É aqui que entra a repetição, não como um gesto mecânico, mas como um ato de fé e coragem. Repetir a afirmação do seu desejo, visualizar o sucesso, meditar sobre suas capacidades. Tudo isso são exercícios que fortalecem a crença e a transformam em algo tangível. Sem essa prática constante, a crença se enfraquece e se torna vulnerável às tempestades da vida. E as tempestades virão, é certo. A vida é repleta de desafios que testam nossa fé, nossa determinação e principalmente nossa crença. Mas é exatamente nesses momentos que a crença mais precisa ser firme.
Quando o fracasso bater à sua porta, quando o medo tentar paralisar seus passos, quando a voz do mundo disser que você não é suficiente, é a sua crença que precisará falar mais alto. Porque acreditar não é negar a realidade, é reconhecer que a realidade pode mudar quando você se recusa a desistir. Hill, em seus estudos, viu que os homens mais bem-sucedidos da história não foram os que nunca enfrentaram dúvidas, mas sim os que decidiram acreditar apesar delas. Eles entenderam que a crença é a força que transforma o impossível em possível, que derruba muralhas invisíveis e abre portas que pareciam eternamente fechadas. Essa crença também não é um fardo solitário. Ela conecta você a algo maior, a uma força invisível que coopera para que seu desejo se realize. Hill fala sobre a mente mestra, um conceito que une forças mentais em prol de um objetivo comum. Mas para que essa mente mestra funcione, a sua crença pessoal precisa estar viva, pulsante, inabalável. É essa energia que atrai pessoas, oportunidades, circunstâncias favoráveis. Por isso, não se engane pensando que basta querer, ou até mesmo planejar. Sem crença, você está construindo castelos no ar. Crença é a fundação que sustenta o seu sonho. Sem ela, as tempestades da vida podem vir e derrubar tudo facilmente. Com ela, você se torna inabalável. Mas construir essa crença exige honestidade consigo mesmo. A repetição pode parecer um termo simples, até cansativo, mas é nela que reside um dos maiores segredos para transformar a mente e conquistar o que você deseja. Quando falamos de reprogramar a mente, não estamos falando de um milagre instantâneo, de um clique mágico que muda tudo da noite para o dia. Estamos falando de um processo paciente, contínuo, quase ritualístico. Um processo que exige persistência, porque a mente é como um velho jardim, cheio de raízes profundas que resistem a qualquer tentativa de mudança brusca. Napoleon Hill nos ensinou que a repetição não é apenas uma técnica, é uma arma poderosa contra a dúvida, o medo e a incerteza. É por meio da repetição intencional que as ideias positivas começam a substituir as negativas, que as crenças fortalecedoras afogam os pensamentos que minam nossa confiança. Imagine que cada palavra que você diz a si mesmo, cada pensamento que você permite que habite sua mente, é uma semente. A repetição é a água e o sol que fazem essas sementes crescerem, dando forma à sua realidade interior. Mas não basta repetir qualquer coisa. A repetição deve ser carregada de intenção, de sentimento de verdade. Não é um mantra vazio, é uma declaração de fé em você mesmo e no seu propósito. Ao repetir suas metas, seus desejos, suas afirmações, você está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente. Eu acredito nisso. Eu mereço isso. Eu vou fazer acontecer. Essa mensagem, quando assimilada pela mente profunda, começa a trabalhar nos bastidores da sua vida, influenciando atitudes, decisões, até mesmo as pessoas que você atrai. Por isso, é tão comum vermos pessoas que, mesmo com muito conhecimento e boas ideias, não avançam. Elas não cultivam essa repetição carregada de emoção, elas não alimentam a sua mente com a certeza do sucesso. E sem essa prática, o medo e a dúvida encontram espaço para crescer, para minar toda a energia que poderia ser usada para construir algo maior. É um lembrete para nós: conhecimento sem ação repetida é apenas informação, não transformação. Imagine a mente como um estúdio de cinema. O que você projeta nela, o que você repete, é o roteiro que será filmado. Se o roteiro é cheio de cenas de medo, fracasso e insegurança, é isso que sua vida refletirá. Mas se você escolhe projetar cenas de força, coragem e vitória, sua mente começará a buscar esses resultados, mesmo que no começo pareçam distantes ou impossíveis. A repetição intencional é o diretor dessa produção interna. Você é o diretor e o ator principal do filme da sua vida. E para que o filme seja um sucesso, o roteiro precisa ser ensaiado, repetido, vivido todos os dias. Essa prática de repetição também cria um estado de esperança e controle. Quando você se dedica a alimentar sua mente com palavras e imagens que apoiam seus sonhos, você passa a sentir que está no comando, que o poder está dentro de você, e não nas mãos do acaso ou das circunstâncias externas. Essa sensação de controle é vital, porque ela gera motivação, coragem e resiliência.
ingredientes essenciais para continuar mesmo quando o caminho parece difícil. Hill nos alerta: a mente é um campo fértil, mas não uma terra sem controle. Se você deixar que pensamentos negativos, dúvidas e medos cresçam, eles se tornarão ervas daninhas que sufocarão sua visão e energia. Mas quando você cultiva as ideias certas, com repetição e intenção, você constrói um terreno fértil para o sucesso florescer. O poder da repetição cria raízes profundas para que a sua crença não seja apenas um sopro passageiro, mas um fogo constante que alimenta a sua jornada. Pense em atletas, músicos, líderes, todos eles praticam, repetem, treinam incansavelmente para alcançar a excelência. Da mesma forma, a mente precisa desse treino diário para reprogramar seu padrão, para quebrar velhos hábitos mentais e construir novos caminhos de pensamento. É um exercício de paciência, sim, mas também de fé. E essa fé se fortalece a cada dia que você escolhe repetir as palavras que te edificam, que te movem para frente. E enquanto você está nessa jornada de reprogramação mental, de transformação interna, lembre-se de valorizar cada pequeno avanço. Cada momento em que você consegue substituir um pensamento negativo por um positivo, cada vez que você se levanta depois de um tropeço, cada pequena vitória merece ser reconhecida. Essa celebração interna alimenta ainda mais sua motivação e cria um ciclo virtuoso de crescimento. Se você está sentindo a força dessa mensagem, esse convite à transformação, saiba que compartilhar essa jornada com outros pode fortalecer ainda mais essa energia. Curtir, apoiar, reconhecer o valor do processo não é apenas um gesto externo, é uma maneira de afirmar para você mesmo que está no caminho certo. Porque quando reconhecemos o valor do esforço, quando celebramos a persistência, estamos dando combustível para continuar crescendo. Então, permita-se esse compromisso consigo mesmo. Escolha a repetição intencional. Escolha alimentar sua mente com o que te eleva. Permita que a esperança e o controle cresçam dentro de você, dia após dia. Essa é a chave para transformar não só seus pensamentos, mas toda a sua vida. Lembre-se, o que você repete, você vive. Que suas palavras sejam a semente de um futuro poderoso. Existe um erro comum que muitos cometem na busca pelo sucesso: acreditar que acumular conhecimento é o suficiente para transformar a vida. Saber muito, ler livros, assistir a vídeos, participar de cursos e acumular informações, tudo isso é importante, claro. Mas não é a essência da verdadeira transformação. O mero acúmulo de dados, por si só, não muda nada. O conhecimento sem ação intencional e profunda é como uma caixa cheia de ferramentas enferrujadas que nunca foram usadas. Elas têm potencial, mas não servem para nada se ficarem paradas, esquecidas no escuro. Napoleon Hill, em suas obras, deixa claro que a diferença entre o homem que sonha e o homem que realiza está na aplicação correta do conhecimento. Ele enfatiza que o conhecimento deve ser aliado a um desejo ardente, a um propósito definido e a um plano persistente para que realmente floresça. Saber muito não cria resultados. Agir de forma determinada e consistente é o que traz a verdadeira mudança. Por isso, muitas vezes nos encontramos presos em uma armadilha de aprendizado constante, mas sem a coragem ou a disciplina para colocar em prática o que aprendemos. Esse paradoxo gera frustração, porque a mente fica cheia de teorias e possibilidades, mas o coração não encontra o caminho para transformar isso em algo real. A vida exige mais do que teoria, exige atitude, força para sair do lugar, para enfrentar o medo, para assumir riscos e para lidar com o fracasso. Esse é um ponto crucial. O fracasso não é o inimigo, mas um professor rigoroso. Quem sabe muito e não age, acaba temendo o fracasso, e por isso, fica paralisado. Mas quem aceita que errar faz parte do processo, que tropeços são degraus na escada da evolução, caminha firme, mesmo quando o caminho parece tortuoso. O conhecimento certo, aplicado com intenção e coragem, transforma vidas. Essa transformação é um processo intenso, que exige humildade para aprender com os erros e resiliência para tentar novamente. A diferença entre quem permanece sonhando e quem alcança seus objetivos está, portanto, na junção de conhecimento e ação. É como ter a receita perfeita, mas nunca acender o forno para preparar o prato. A ação é o fogo que cozinha o sonho,
o que dá forma e sabor àquilo que antes era apenas uma ideia abstrata. E essa ação precisa ser contínua, disciplinada, alimentada pelo desejo que já falamos, porque um impulso momentâneo não sustenta a construção de algo grandioso. Outro ponto que muitos ignoram é o poder do conhecimento focado. Nem todo conhecimento é igualmente útil. Muitas pessoas se perdem em informações dispersas, fragmentadas, que não conversam entre si e acabam confundindo mais do que ajudando. O conhecimento certo, aquele que realmente faz diferença, é aquele que está alinhado ao seu propósito e à sua visão. É ele que deve ser buscado com atenção e aplicado com prioridade, deixando de lado distrações que só desviam o foco. Napoleon Hill também ensina que a mente precisa de clareza para agir com eficácia. Sem uma visão clara, sem um objetivo definido, o conhecimento se torna disperso e inútil. É a clareza que cria um mapa, um roteiro que guia cada passo, que transforma o aprendizado em prática concreta. Saber exatamente o que se quer, entender por que quer, e visualizar o caminho a seguir são elementos que dão poder ao conhecimento. Além disso, a aplicação do conhecimento não acontece no vazio, mas no contexto da experiência pessoal. Cada pessoa precisa encontrar suas próprias formas, seus próprios ritmos, e adaptar o que aprende à sua realidade. É um processo de autoconhecimento e experimentação que refina a ação e potencializa os resultados. Saber muito não adianta se não houver essa personalização, essa conexão profunda com quem você é. E é aqui que reside um segredo fundamental: o verdadeiro conhecimento, aquele que transforma, gera sabedoria. A sabedoria não é apenas acumular informações, mas entender o significado delas, saber quando e como agir, aprender com a vida e evoluir. Sabedoria é prática aplicada com inteligência emocional e consciência. É a ponte que liga o saber ao fazer. Quando o conhecimento é aplicado com sabedoria, alinhado a um desejo ardente e a uma visão clara, ele deixa de ser mero conteúdo para se tornar combustível da transformação. Ele cria mudanças internas, que se refletem em atitudes, escolhas e comportamentos. Essa é a base para um crescimento sustentável, que não depende de sorte ou chance, mas da construção sólida e consciente. Muitos se impressionam com o que Napoleon Hill revela: o sucesso não é um golpe de sorte, mas o resultado de um processo mental e emocional bem conduzido. Saber mais não basta, é preciso agir certo. E agir certo é um exercício diário de coragem, disciplina e entrega. O conhecimento, então, deve ser visto como um instrumento valioso, mas que só realiza sua função quando é colocado em movimento pela vontade firme de mudar. Essa é a mensagem profunda: o verdadeiro poder está na ação intencional e na aplicação prática do que se sabe. É a ação que dá vida às ideias, que constrói caminhos, que transforma sonhos em realidade. Sem ação, o conhecimento é uma promessa vazia, um castelo de cartas prestes a desabar. Por isso, não se deixe enganar pela ilusão de que saber muito é estar pronto. Estar pronto é agir com coragem, mesmo sem ter todas as respostas. É colocar em prática o que você já tem, com o que já sabe, e se permitir aprender no caminho. É um convite à humildade e à perseverança, porque a estrada do sucesso não é para os que esperam perfeição, mas para os que persistem. Napoleon Hill nos lembra que a verdadeira riqueza começa quando o conhecimento é transformado em hábito, quando as ações diárias refletem o que se deseja alcançar. É esse compromisso que cria o ciclo virtuoso da realização. Saber é importante, agir é essencial, e juntos, conhecimento e ação formam a força invencível que move montanhas. Portanto, valorize seu aprendizado, mas nunca se esqueça de que a transformação acontece na prática. Que o conhecimento que você acumula seja o combustível para as ações que te levam além. Porque no final, não é o quanto você sabe, mas o quanto você faz que define quem você será. A visão interna é o farol que guia a alma na escuridão. Sem ela, navegamos sem rumo, entregues aos caprichos do acaso e das circunstâncias. Napoleon Hill nos ensina que a mente é um estúdio, onde as imagens do futuro são projetadas, e aquilo que nela se fixa com intensidade e repetição, acaba se manifestando na realidade. Por isso, criar uma visão clara, poderosa e vibrante do que se deseja é um passo fundamental para qualquer transformação verdadeira. Mas essa visão não é apenas um sonho vago.
uma fantasia passageira. É um quadro mental tão real, tão palpável, que emociona, move e inspira ação constante. É a imagem de si mesmo realizado, superando obstáculos, vivendo a vida que deseja, carregando no peito a chama do propósito. É o futuro já sentido no presente, um vislumbre do que está por vir que alimenta a fé mesmo nos momentos de dúvida e desânimo. Quando se cria essa visão, a mente começa a trabalhar em sintonia com ela, buscando caminhos, oportunidades e soluções. O inconsciente age como um aliado poderoso, orientando as escolhas e filtrando as informações. O cérebro humano não distingue totalmente o real do imaginado. Por isso, quanto mais intensa e detalhada for a imagem interna, mais o corpo e a mente alinham-se para torná-la concreta. Mas criar essa visão exige mais do que vontade, exige disciplina e foco. É preciso alimentar essa imagem todos os dias, dedicar tempo para visualizá-la com detalhes, sentir as emoções associadas a ela, falar sobre ela com convicção e se comportar como se já fosse uma realidade presente. A repetição constante dessa prática é o que faz a mente se programar para o sucesso, como um artista que repete o desenho até que ele ganhe vida na tela. Aqui, vale lembrar a frase-chave que Hill tão profundamente enfatiza: sua mente é um estúdio. O que você projeta, você vive. Isso significa que os pensamentos que cultivamos diariamente moldam a nossa experiência de vida. Se a mente é preenchida por dúvidas, medos e imagens negativas, é isso que se manifestará. Por outro lado, se projetamos imagens de força, confiança e realização, a vida começa a se organizar para refletir essas energias. Essa visão interna não deve ser confundida com ilusão ou escapismo. Não se trata de fugir da realidade, mas de enfrentá-la com um propósito maior, de usar a imaginação para construir uma ponte que liga o presente ao futuro desejado. É o exercício constante de trazer o sonho para o plano da consciência e da ação. Quando a visão é forte, ela supera os desafios do momento, sustenta a perseverança e gera motivação nos dias difíceis. É fundamental entender que essa construção não acontece da noite para o dia. A visão se fortalece com o tempo, com os aprendizados e as experiências. Cada obstáculo superado, cada pequena vitória, acrescenta cor e textura à imagem que carregamos. Por isso, mesmo quando o caminho parece longo ou confuso, a persistência em manter essa visão viva é o que garante que ela se torne real. Além disso, a visão não é um retrato estático. Ela pode e deve ser refinada e ajustada conforme crescemos, aprendemos e nos transformamos. À medida que nos aproximamos do objetivo, novos horizontes surgem, ampliando o quadro e despertando novas possibilidades. Essa flexibilidade é sinal de maturidade e sabedoria, permitindo que a mente se adapte às mudanças sem perder a essência do propósito. E o mais poderoso disso tudo é que essa visão interna atua como um imã. Ela atrai pessoas, recursos e circunstâncias alinhadas ao que se deseja alcançar. Aquilo que está claro e firme na mente reverbera no ambiente, criando sincronicidades e abrindo portas que antes pareciam fechadas. Essa é a manifestação prática da lei da atração aplicada com disciplina e intenção. Porém, não basta sonhar ou imaginar. É preciso também construir diariamente os alicerces para que essa visão se sustente. Isso inclui cuidar da mente, do corpo e do espírito, cultivando hábitos que fortalecem a vontade, a concentração e a resistência. Uma visão poderosa exige uma mente forte e preparada para resistir às distrações, aos sabotadores internos e às vozes externas que tentam minar a confiança. O cuidado com o ambiente também é essencial. Rodear-se de pessoas que apoiam, inspiram e desafiam positivamente ajuda a manter a visão viva e a energia em alta. Da mesma forma, evitar ambientes tóxicos e situações que drenam a motivação é uma forma de proteger o estúdio mental onde as imagens do futuro são projetadas. Napoleon Hill ainda nos lembra que o pensamento positivo não é suficiente se não for acompanhado de sentimento. A emoção intensifica a projeção mental, dá vida ao que antes era abstrato. Portanto, ao criar essa visão interna, é vital envolver o coração, sentir a alegria, o orgulho, a paz e a satisfação como se já estivesse vivendo o que se deseja alcançar. Esse estado emocional gera uma energia magnética que acelera o processo de manifestação. Tudo isso exige prática, entrega e paciência. Não é um passo simples, nem rápido,
mas é o que diferencia quem permanece à mercê dos acontecimentos daqueles que se tornam arquitetos do próprio destino. A visão interna é o núcleo do poder pessoal, o combustível que move a alma mesmo quando tudo parece desabar. Quando você constrói essa visão, seu cérebro não vê limites, apenas possibilidades. O medo da mudança diminui, a dúvida perde força, e a coragem para avançar aumenta. Você começa a agir com propósito, toma decisões alinhadas, e mantém a determinação diante dos obstáculos. A visão clara transforma o abstrato em concreto, o impossível em possível. É nesse ponto que se manifesta a verdadeira força do homem que deseja se usar o princípio de Napoleon Hill para transformar a vida. Não é apenas saber o que quer, mas ver-se já conquistando, sentindo, vivendo. Esse poder interno cria uma sinergia entre mente, coração e ação que ninguém pode deter. Por fim, saiba que sua mente é realmente um estúdio sagrado, onde o futuro é esculpido com imagens, emoções e crenças. Cuide desse espaço com atenção, alimente-o com pensamentos grandiosos e emoções elevadas. Permita que a visão poderosa que você constrói hoje seja a luz que guia seus passos amanhã, mesmo nas horas mais sombrias. Porque aquilo que você projeta com fé, foco e sentimento, inevitavelmente você viverá. Sem um plano claro, a visão poderosa que você construiu pode rapidamente se perder na confusão do cotidiano. Sonhar, visualizar, sentir, tudo isso é fundamental. Mas se não houver uma rota definida, um caminho traçado, o desejo permanece apenas no mundo das ideias, e a ação se torna incerta, dispersa. Napoleon Hill nos alerta que a ausência de planejamento é o terreno fértil para o fracasso. Sem um mapa, o destino se torna uma miragem distante, cada passo uma aposta, cada escolha um risco que pode afastar ainda mais da realização. Mas o que é, afinal, um plano? Não se trata apenas de listas, metas ou calendários, embora essas ferramentas sejam úteis. Um plano é uma estrutura mental e prática, um compromisso com a sua visão interna, um alinhamento entre o que você quer e o que você está disposto a fazer para chegar lá. É o elo entre o sonho e a realidade, o processo que transforma a energia emocional em resultados concretos. O medo de errar, o receio do desconhecido e a ansiedade pelo futuro muitas vezes impedem as pessoas de traçar um plano. Preferem esperar o momento perfeito, ou agir apenas quando sentirem que estão prontas. Mas a verdade é que a perfeição é uma ilusão e a prontidão surge no caminho, não antes dele. O plano, portanto, não precisa ser um roteiro inflexível, mas uma direção clara que permite ajustes e correções à medida que avançamos. A clareza do plano cria foco. Foca a mente, orienta o coração e fortalece a vontade. Quando você sabe para onde vai, o caminho, por mais difícil que seja, se torna suportável, até mesmo inspirador. Você sabe que cada esforço, cada sacrifício, é uma semente plantada que vai florescer. Essa clareza é a base da coragem, pois elimina a confusão e o desgaste mental que vem da incerteza. Sem plano, a procrastinação se torna inimiga. A indecisão paralisa, e a dúvida se alimenta do vazio de direção. Pensamentos de se não der certo, ou talvez eu não seja capaz, ganham espaço e roubam a energia que deveria ser canalizada para a ação. Um plano bem definido, mesmo que simples, age como uma âncora, uma força estabilizadora que mantém o movimento para frente mesmo quando o desânimo tenta nos puxar para trás. Hill nos ensina que o sucesso é uma série de pequenas decisões e ações consistentes, não um evento milagroso. Cada passo dado com intenção, mesmo que modesto, constrói o caminho. O plano é o instrumento que transforma a visão em hábitos diários, em tarefas específicas que, somadas, geram progresso real. Sem ele, o talento e o desejo muitas vezes ficam dispersos, sem impacto duradouro. Além disso, o plano permite medir o progresso. Quando tudo parece distante, quando as batalhas internas se intensificam, olhar para o caminho percorrido pode ser um poderoso motivador. Reconhecer pequenas vitórias reforça a crença na própria capacidade e mantém acesa a chama da perseverança. Isso cria um ciclo virtuoso. Ação gera resultado. Resultado gera motivação, motivação gera mais ação. É importante entender que um plano não é um compromisso com o sucesso imediato. Muitas vezes, o processo é lento,
as mudanças são graduais, e a paciência é necessária. Mas o plano fornece o ritmo, a cadência que sustenta o esforço, mesmo quando os resultados parecem invisíveis. Ele nos lembra que a persistência é mais poderosa que o talento, e que a determinação é a ponte entre a visão e a realização. E quando surgem os inevitáveis obstáculos, que sempre surgem, o plano é a ferramenta que ajuda a navegar pelas crises. Ele permite avaliar, ajustar, aprender com os erros e continuar avançando. Sem um plano, as dificuldades podem parecer insuperáveis, um sinal para desistir. Com ele, cada desafio é um degrau na escada do crescimento, uma oportunidade para fortalecer o caráter e expandir a capacidade. Agora, pare e reflita. Você tem um plano, não apenas uma ideia vaga do que gostaria, mas um caminho estruturado, com passos claros, que você revisita e ajusta. Se ainda não, saiba que a construção desse plano é um ato de coragem e amor próprio. É o compromisso que você faz consigo mesmo para honrar a visão que queima em seu coração. Enquanto você pensa sobre isso, convido você a deixar um comentário aqui, compartilhando qual é o maior desafio que você enfrenta ao tentar planejar seu caminho. O que mais te paralisa? Quais são suas dúvidas? Seu relato pode não só ajudar você a encontrar clareza, mas também inspirar e fortalecer outros que estão nessa mesma jornada. Porque quando falamos, quando compartilhamos, criamos conexão, e essa conexão fortalece o coletivo, transformando dúvidas em aprendizados e obstáculos em degraus. Lembre-se, a falta de um plano não significa que o destino está perdido, mas é um sinal claro de que é hora de agir diferente. Organize seus pensamentos, trace seu caminho, e dê o próximo passo, mesmo que pequeno. O mundo não muda de uma vez, mas cada passo dado com propósito constrói a estrada para a transformação. Seu futuro depende do que você decide fazer agora. Não deixe sua visão morrer na imensidão das possibilidades. Planeje, ajuste, persista, e veja sua vida se transformar diante dos seus olhos. A decisão, esse ato aparentemente simples, porém tão carregado de poder, é o divisor de águas entre a estagnação e o avanço, entre o sonho e a realização. Quantas vezes nos encontramos presos na dúvida, hesitando entre caminhos, temendo escolher errado, adiando o momento de agir por medo do desconhecido. A indecisão, essa paralisia silenciosa, corrói o tempo e mina a confiança, enquanto a vida segue, impiedosa, levando oportunidades e sonhos embora. Napoleon Hill nos ensina que o sucesso pertence aos que decidem rápida e firmemente. Não porque a pressa é uma virtude, mas porque a clareza de propósito e a convicção no caminho escolhido criam uma força imbatível. Decidir não é simplesmente escolher uma opção entre muitas. É comprometer-se com um destino, assumir a responsabilidade pelo próprio futuro e, acima de tudo, vencer o medo da incerteza. O medo da dúvida é um dos maiores inimigos da alma. Ele sussurra que você não é capaz, que o fracasso será inevitável, que o sofrimento será maior do que a recompensa. Mas a dúvida não é uma sentença. É um convite para ir além, para se aprofundar no que realmente importa. Quando você decide, mesmo sem ter todas as respostas, você mostra coragem. Mostra que o seu desejo de crescer e avançar é maior que o medo de cair. A procrastinação nasce da dúvida, da hesitação e da indecisão. Ela é a armadilha que mantém muitos presos no limbo do um dia eu vou. Mas a verdade é que o tempo não espera, e o momento para agir é agora. Cada minuto gasto na indecisão é um minuto roubado do seu futuro. Por isso, aprender a decidir rápido e com firmeza é uma habilidade que pode ser cultivada e que faz toda a diferença. Pense na natureza, quando o tempo da colheita chega, a árvore não hesita. Ela entrega seus frutos com generosidade, porque sabe que a estação é passageira. Da mesma forma, a vida nos apresenta janelas de oportunidade que não permanecem abertas para sempre. Decidir é reconhecer essa verdade e agir antes que a chance desapareça. O processo de decisão pode e deve ser acompanhado pela reflexão, pelo planejamento, pelo equilíbrio entre razão e emoção. Não é agir impulsivamente ou sem pensar. É ouvir a intuição, considerar as informações disponíveis, pesar os prós e contras, e então avançar. A firmeza na decisão vem dessa união de clareza mental com coragem emocional. Quando você decide com convicção,
algo poderoso acontece dentro de você, a mente se alinha com o coração, e a energia se concentra em um único ponto. Essa concentração cria momentum, uma força que impulsiona a ação e atrai recursos, pessoas e circunstâncias favoráveis. O universo conspira a favor de quem se compromete, porque a clareza gera movimento, e o movimento gera resultados. Mas e quando a decisão parece impossível, quando o medo e a dúvida gritam mais alto que a voz da fé, é exatamente nesse momento que a decisão tem maior valor. Decidir apesar do medo, decidir mesmo sem garantias, é um ato de fé e coragem que molda o caráter e fortalece a alma. É o passo do guerreiro que sabe que o caminho é árduo, mas que a vitória está na persistência. A procrastinação não é só um problema de gestão do tempo, é uma questão de gestão do espírito. A indecisão adoece, paralisa e corrói a esperança. Mas o simples ato de decidir limpa o nevoeiro da mente e abre espaço para a ação. Mesmo que o caminho não seja perfeito, mesmo que erros ocorram, a decisão é o primeiro passo para a transformação. Napoleon Hill enfatiza que a capacidade de decidir rápida e definitivamente é uma marca dos grandes líderes e vencedores. Eles não ficam esperando condições ideais ou todas as respostas, eles criam suas próprias condições e aprendem ao longo do caminho. A hesitação é substituída pela iniciativa e a dúvida pela convicção. Decidir também é assumir responsabilidade. É parar de culpar o passado, as circunstâncias ou as pessoas ao redor pelo que ainda não aconteceu. É reconhecer que o poder de mudar está em suas mãos e que, apesar dos desafios, você pode escolher o que fazer a seguir. Essa responsabilidade empodera e liberta. Além disso, a decisão rápida ajuda a evitar o desgaste mental e emocional causado pelo excesso de análise. Quando você procrastina, a mente cria cenários negativos, exagera os riscos e fortalece a ansiedade. Ao decidir, você quebra esse ciclo, reduz o estresse e cria um foco claro, que é essencial para o sucesso. O medo da decisão é muitas vezes um reflexo do medo do fracasso. Mas Hill nos lembra que o fracasso não é o fim, mas um aprendizado, um passo necessário no caminho para o triunfo. Decidir é também aceitar essa possibilidade, sabendo que cada erro pode ser corrigido, que cada tropeço é uma chance de levantar mais forte. Na vida, os grandes momentos não são marcados pela perfeição das decisões, mas pela coragem de escolhê-las e agir. A decisão cria a realidade, transforma a energia em resultados e dá sentido ao esforço. Por isso, aprender a decidir é aprender a se colocar no controle do próprio destino. Lembre-se, cada decisão que você toma molda quem você se torna. Decida ser forte quando o mundo quer te enfraquecer. Decida ser fiel aos seus sonhos quando a dúvida bater a porta. Decida avançar, mesmo que o caminho seja incerto, porque a decisão é a semente da ação, e a ação é o solo onde o sucesso cresce. Neste ponto, é essencial reconhecer que a firmeza na decisão não elimina os desafios, mas te dá a base para enfrentá-los com resiliência e sabedoria. A persistência é o fogo que mantém acesa a chama do propósito quando o mundo tenta apagar sua luz. É o grito silencioso que ecoa nas noites em que o cansaço pesa no corpo e a dúvida tenta invadir a mente. A persistência não é apenas uma escolha, é a força vital que sustenta o homem que deseja ser usado por Deus, que quer transcender as limitações humanas e viver uma missão que vai além dele mesmo. Quantas vezes o caminho se torna árido e a esperança parece distante? Quantas batalhas são travadas no silêncio da alma, longe dos olhos dos outros? A persistência é o que faz a diferença entre o desistente e o vitorioso, entre aquele que sucumbe às dificuldades e aquele que se levanta, mesmo com o coração machucado, para continuar a caminhada. Não é a ausência do fracasso, mas a decisão de continuar após cada queda, que define o homem de propósito. Na Bíblia, vemos exemplos claros desse poder invencível da persistência. José, lançado ao poço e vendido como escravo, não permitiu que o sofrimento e a injustiça definissem seu destino. No silêncio do cárcere, sua fé não se apagou, pelo contrário, foi refinada. Ele persistiu mesmo quando tudo parecia perdido, e foi dessa persistência que nasceu a grandeza. O mesmo vale para Moisés, que enfrentou o deserto e o isolamento por décadas, um tempo que poderia ter sido desperdiçado em amargura, mas foi aproveitado para forjar seu caráter e sua liderança.
A persistência, portanto, é um exercício de coragem e fé. Ela exige que o homem olhe para além da dor imediata e visualize a recompensa que o espera. É uma decisão diária, às vezes até mesmo a cada instante, de não ceder às circunstâncias, não permitir que o desânimo se instale, não deixar que o medo do fracasso paralise. A persistência é a expressão máxima da esperança em ação, da certeza de que a jornada, por mais difícil que seja, valerá a pena. Mas a persistência não é apenas uma questão de força de vontade. É também um processo sagrado de transformação. Cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, cada noite de insônia, trabalha silenciosamente para moldar um caráter capaz de suportar as pressões da vida sem se quebrar. É nesse processo que o homem é preparado para receber a unção, para ser usado por Deus em sua plenitude. Sem essa preparação, a força é passageira, o sucesso efêmero. É importante reconhecer que a persistência exige paciência. Nem sempre a recompensa é imediata. Muitas vezes, o que parece atraso é, na verdade, o tempo necessário para o crescimento interior, para o amadurecimento da alma. O verdadeiro homem de Deus entende que a paciência não é resignação, mas confiança no tempo divino, é espera ativa, cheia de esperança e determinação. Além disso, a persistência fortalece a fé. Quando a vida testa os limites, quando as respostas parecem não chegar, é a persistência que mantém a conexão com o invisível, que alimenta a certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando não podemos ver. Essa fé inabalável é o que torna possível continuar caminhando, mesmo quando a estrada é escura e o coração está cansado. Não se trata de uma luta solitária. A persistência se alimenta da comunhão com o divino e da comunhão com outros que caminham na mesma fé. Aquele que persiste encontra forças em sua história, em seus valores, em sua visão, mas também no suporte daqueles que compartilham a mesma jornada. Essa rede invisível de apoio e oração é uma fonte inesgotável de poder e coragem. O preço da desistência é alto. Cada vez que abandonamos um sonho, que nos deixamos vencer pelo desânimo, enfraquecemos nossa alma e nos afastamos do chamado maior. A persistência é o compromisso com a vida que Deus planejou para nós, é o reconhecimento de que o sofrimento tem um propósito e que a vitória é reservada para aqueles que não desistem. Assim, o homem que Deus quer usar sabe que a persistência não é opcional. Ela é o pilar que sustenta a casa de seus sonhos, o combustível que mantém acesa a tocha da fé, a armadura contra as tempestades da dúvida e do medo. E ele entende que a verdadeira glória não está na ausência de luta, mas na vitória conquistada através da luta. E essa vitória não é apenas pessoal. A persistência do homem de Deus é uma luz para aqueles que estão ao seu redor. Ela inspira, fortalece e mostra que mesmo em meio ao caos, é possível permanecer firme. É um testemunho vivo de que a graça que nos sustenta é maior que qualquer provação. Portanto, persistir é ser um guerreiro de luz, um farol na escuridão, alguém que escolheu não se deixar definir pelas circunstâncias, mas por um propósito maior. É a manifestação concreta do poder divino, operando em um coração que se recusa a desistir, que acredita no impossível, que sabe que depois da noite mais escura sempre vem o amanhecer. A persistência é o caminho pelo qual o homem quebrado se torna forte, o homem derrotado se torna vencedor, e o homem comum se torna extraordinário. É a prova viva de que, na vida, o sucesso pertence àqueles que, apesar da dor, da dúvida e do medo, escolhem seguir em frente. Chegar até aqui já é, por si só, um sinal poderoso de que você não é comum, de que algo em você resiste ao destino medíocre que tantos aceitam sem luta. Você caminhou por vales sombrios, sentiu a dor do quebrantamento, ouviu o silêncio que corrói a alma, e ainda assim, aqui está, firme, buscando entender e se abrir para algo maior. Isso não é acidente, é privilégio, é um convite sagrado para experimentar a transformação que apenas os escolhidos conhecem. Este momento, onde suas dúvidas encontram palavras, suas dores encontram sentido, é a virada, o ponto de inflexão da sua história. Deus não apenas permite o sofrimento, Ele o usa como a ferramenta mais eficaz para moldar, lapidar e preparar um vaso que será capaz de conter a sua glória. E você que escolheu ouvir essa verdade hoje,
está recebendo a graça de ser parte desse processo divino. Isso não é para todos. É para os valentes, para os que decidem não desistir, para os que aceitam que a verdadeira força nasce na rendição e na humildade. Você pode não ver agora, mas as peças do seu quebra-cabeça interior estão se encaixando. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que sentiu que não podia mais, está sendo registrado no céu como prova da sua fidelidade e da sua coragem. O que parecia ruína, na verdade, é o terreno fértil, onde sua fé vai florescer com raízes profundas, imbatíveis diante das tempestades da vida. Aquele que quebrou seu coração e seu orgulho, também é quem vai levantá-lo com poder, com autoridade e com um propósito inabalável. Agora, mais do que nunca, é essencial que você se mantenha conectado a essa verdade e à comunidade que compartilha essa jornada. Aqui, você não está só, e sua caminhada inspira outros a não desistirem também. Por isso, te convido a fazer parte desse movimento de transformação. Inscreva-se para receber mais mensagens que alimentam a alma, fortaleçam sua fé e reacendam sua esperança. Porque quando nos unimos em busca da luz, nos tornamos invencíveis. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu curtir como um sinal de que você está pronto para avançar, para abraçar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Seu gesto simples ajuda a espalhar essa mensagem para quem precisa ouvir que a dor não é o fim, mas o começo de algo maior. E se você sente que sua história pode fortalecer alguém, deixe seu comentário. Compartilhe sua luta, sua vitória, seu testemunho, pois nas palavras trocadas encontramos força e renovação. Lembre-se, a caminhada do homem usado por Deus não é feita em palácios confortáveis, mas nas fornalhas da vida. É na vulnerabilidade que a força divina se manifesta, na fraqueza que a glória se revela. E você, que já passou por isso, carrega uma autoridade que ninguém pode tirar, a autoridade da experiência transformadora. Seu valor não está nas perfeições que tenta mostrar, mas nas cicatrizes que não esconde, porque elas são a marca da graça que opera poderosamente em você. Hoje, ao encerrar essa reflexão, quero que sinta no peito a certeza de que você é um escolhido para grandes coisas. Não por mérito próprio, mas porque a mão de Deus está sobre sua vida, guiando cada passo, mesmo os mais difíceis. Não subestime o poder que há em sua história, na sua luta e na sua fé. O mundo precisa do seu testemunho, da sua luz nas trevas, da sua voz firme na multidão. Você não está apenas assistindo a mais um vídeo. Você está participando de um chamado, de uma convocação para ser um agente de mudança, um exemplo vivo do que significa ser refeito, renovado, reanimado por um propósito divino. Esse é o começo de uma nova fase, uma vida que transcende o ordinário e se entrega ao extraordinário que só Deus pode oferecer. Seja bem-vindo a essa jornada, uma jornada de poder, fé e transformação que poucos têm a coragem de trilhar. Inscreva-se para continuar crescendo, curta para fortalecer sua conexão com essa verdade, comente para se unir a essa comunidade de corações que se recusam a desistir, porque juntos somos mais fortes, e juntos podemos mostrar ao mundo o que acontece quando Deus escolhe usar um homem quebrado para fazer o impossível acontecer. A transformação é real, e ela começa em você. Sinta-se privilegiado por estar aqui, neste momento, porque isso não é coincidência, é providência. E o melhor ainda está por vir.